Amém? Mas eu queria reforçar alguns avisos aqui, algumas das nossas programações, né? A primeira delas é a mentoria Acessando Riqueza, já é amanhã. Amém, querido? E você que ainda não adquiriu o seu passaporte, eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Então, hoje, ao final do culto, você pode procurar lá o nosso balcão de informações e adquirir o seu passaporte para a mentoria Acessando Riquezas. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai ser acrescentado na sua vida, que vai ser poderoso. Amém, irmãos? É uma honra para nós, né? Nós temos alguém que é um especialista no assunto, nosso pastor, trazendo tantas instruções preciosas. E eu quero dizer para você que isso faz parte da sua responsabilidade. Deus tem te enriquecido, Deus tem acrescentado coisas nas nossas vidas. Nós recebemos pela fé, mas quando essas coisas chegam, cabe a nós administrá-las e administrá-las de uma forma boa, né? Administrá-las bem. E a mentoria Acessando Riquezas é uma ferramenta que Deus tem usado para nós, para os seus filhos, aprendermos mais sobre administração, sobre investimentos. Então você não pode ficar de fora. Ao final, passa lá e adquire o seu passaporte para participar desse tempo conosco. Já começa amanhã. Vai ser amanhã e terça-feira. Vai ser um tempo precioso aqui com o nosso pastor na nossa igreja, tá bom? Eu queria também te lembrar da cantata de Natal que vai acontecer no dia 20 às 19 horas. Já é sábado agora. Você que participou das outras programações que a gente fez, assim como essa, certamente você viu que foi algo maravilhoso. Então não fica de fora, vem para cá, vem prestigiar, vem ter esse tempo conosco. Traz um convidado para você, né? A cantata de Natal, ela tem essa veia evangelística, então aproveita para convidar alguém para vir para cá assistir, né? A gente tem preparado algo maravilhoso para você. Então sábado às 19 horas, dia 20, nossa cantata de Natal aqui na igreja, tá bom? E agora eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que está vindo à nossa igreja pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão. Nós temos algum visitante hoje, nessa tarde. Glória a Deus, todos de casa. Então vamos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém, queridos? Abre aí a sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, irmãos, como nós sempre falamos aqui nesse momento, né? Aqui é um momento de nós honrarmos ao Senhor, de nós continuarmos a nossa adoração, o nosso louvor, só que agora não através das músicas, não através de outras ferramentas, mas através das nossas finanças, do nosso dinheiro. Isso também é adoração. Honra fala sobre essa devoção, sobre essa entrega, né? Sobre nós termos o Senhor como alguém e aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Se nós entregamos até mesmo as nossas vidas a Ele, então as nossas finanças certamente estão nesse pacote da entrega. Amém, queridos? Então nós vamos honrar ao Senhor. E eu gosto quando esse texto fala que a consequência de um coração disposto e disponível a honrar, a provar desse amor, dessa paixão para com o Senhor, a consequência disso os celeiros fartamente cheios. Isso fala sobre as suas contas, fala sobre a fidelidade de Deus, fala sobre nunca faltar nada na sua conta, na sua mesa, nos seus armários, na sua casa. Isso fala sobre riqueza, sobre a abundância sendo acrescentadas às nossas vidas, amém, irmãos? Como consequência de um coração disposto a honrar a Deus. Nós não fazemos isso, né, buscando os celeiros cheios. Nós fazemos isso porque nós amamos ao Senhor. E porque nós amamos ao Senhor, nós vamos colher infinitamente mais de tudo aquilo que plantamos. Então, agora é a oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar nessa tarde. Eu queria que você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Esse mesmo envelope tem a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Também está aparecendo aqui no nosso telão, né? Você que quer fazer através de cartão de crédito ou débito, nós temos ali as nossas tesoureiras com as maquinetas. Você também tem essa ferramenta. Você que está nos assistindo aí no YouTube, está aparecendo aí na sua tela o nosso CNPJ também, que é o Pix.
e um QR Code que vai te direcionar e facilitar a sua vida para você dizimar e ofertar. Amém, irmãos? Você já separou aí o seu dízimo, a sua oferta? Você que vai fazer isso através do dinheiro em espécie, através do envelope, levanta ele bem alto. Se vai fazer através dos meios digitais, então levanta a sua mão, vamos render graças ao Senhor, e depois você vai poder sair do seu lugar fazendo uma grande festa, com grande alegria, e vir aqui dizimar e ofertar. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa tarde, Pai, nós queremos te louvar através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. O Senhor é digno, Pai, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, e é com grande alegria que nós queremos expressar o nosso amor e a nossa honra para com o Senhor através das nossas finanças, e nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Sai do teu lugar, querido, e vem com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, eu sou abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Sim, tu és. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Você pode sentar, querida. Desde o início da humanidade, as conversas distorcidas têm sido uma arma de destruição. Elas abalam famílias, dividem igrejas, ferem relacionamentos e destroem até ambientes corporativos. No livro Uma Armadilha Chamada Fofoca, a autora Vera Cavalcante revela, à luz da palavra de Deus, como vencer essa prática e restaurar a unidade. Descubra o poder de transformar palavras. No livro Uma Armadilha Chamada Fofoca. Aleluia. Boa tarde, povo de Deus. Eu ouvi dizer que em Teresina tem um povo ungido, abençoado, próspero, feliz, abundante, curado, generoso, fiel, servo.
Amém? Estou falando com você? Glória a Deus. Então, como vocês viram nesse vídeo, esse vídeo diz respeito a este livro. Uma armadilha chamada fofoca. Amém? Esse livro eu escrevi com a intenção divina mesmo de trazer para a igreja, para o corpo de Cristo, uma prevenção e uma cura. Porque prevenção não é porque alguém está doente. A prevenção é para a pessoa não adoecer. E o remédio é para curar se está doente. Amém? Então, esse título, ele fala sobre a fofoca como uma praga que destrói famílias, igrejas e empresas. E quantas pessoas aqui eu tenho certeza que nesse lugar alguém, ou de uma dimensão maior ou menor, foi vítima de uma fofoca, de um mal entendido, de uma coisa que você nem tinha a intenção de falar, mas que alguém interpretou errado. E aquilo, de certo modo, te trouxe algum constrangimento, algum abatimento. Então, em 32 capítulos bem curtos, mas bem didáticos, você vai ter o discernimento a respeito desse mal. Então, aqui eu tenho um capítulo que é quando um fofoqueiro atrai fofoqueiro. Como saber se eu sou um fofoqueiro? Amém? Protegendo os filhos da fofoca. Amém? Como você lidar com fofoca no ambiente de trabalho? O que pastores devem fazer quando a fofoca surge na igreja? E para minha surpresa, como eu disse pela manhã, eu achava que o assunto fofoca, que na verdade na Bíblia não diz o nome fofoca, mas usa a expressão maledicência, mexerico. Eu pensava que estava muito lá em Provérbios, mas a Bíblia está recheada. São diferentes capítulos em vários contextos. Inclusive tem um capítulo aqui dedicado a personagens bíblicos que foram vítimas de calúnia e de fofoca, incluindo Jesus. Amém? Então Deus tem tratado comigo sobre levar para a igreja, para o corpo de Cristo, assuntos que precisam ser tratados. E não podemos passar pano para isso, amém? Então é um livro rápido, de uma leitura rápida. Ele é indicado pelo Bispo Guto, pelo Apóstolo Guto, não é? Ele faz a indicação, tem uma página aqui dedicada a ele. E nesse livro tem uma página em que eu dediquei agradecimentos a pessoas que são relevantes na minha vida. Tem um casal que vai aparecer aqui olha só, Fábio e Sameire, amém? Então eles não estão porque são fofoqueiros não, tá? Eles estão na parte de agradecimentos, amém? E também Rossana Lira e pastor Judivan, que eu não poderia deixar de mencioná-los como uma referência na minha vida. Então todas as pessoas, Vera, nos agradecimentos só tem ministro e profeta? Não, tem pessoas comuns, mas que de alguma maneira são exemplos de vida para mim. E que eu tenho muito para agradecer. Mais ou menos são 2,5 páginas de agradecimento. E eu nunca vou deixar de fazer isso nos meus livros. Amém? Então você vai estar levando também para a sua casa uma obra que os seus pastores indicam. E estão até aqui citados no livro. Olha que chique. Amém? E esse livro, irmãos, tem sido comprado por empresários para distribuir entre os seus funcionários, como treinamentos, né? No final do ano, algumas empresas em Fortaleza compraram para distribuir no final do ano para os funcionários e para um treinamento para 2026. Então, se você é empresário e deseja adquirir, fala comigo, porque tem um preço especial, já que a compra é em maior quantidade, tá certo? Então, esse livro, irmãos, é uma arma poderosa contra uma obra satânica chamada fofoca. Amém? E ao adquirir esse livro, você vai estar também abençoando o meu ministério. Nós temos um projeto no coração de, em 2026, passarmos um período nos Estados Unidos, minha terra natal. Amém? Estive lá agora em junho, revendo meus conterrâneos. E Deus tem colocado no nosso coração, por algum motivo que só Ele sabe, que é maior do que a nossa capacidade intelectual, financeira, mas nós sabemos que temos algo naquela nação para fazer. Amém? Talvez uma retribuição por aquilo que os americanos, incluindo o pastor Bud, fez aqui no Brasil. E nós estaremos lá num período, e ao comprar esse livro você estará nos ajudando a expandir esse projeto. Além disso, o ano passado Deus também colocou no meu coração
para que eu vendesse semijoias, joias, folheados. Vocês já ouviram falar na marca Vivara? Pois a minha marca se chama Vivera. Então tá lá atrás também à sua disposição. Hoje não tem muita semijoia, mas tem lá preços muito bons de folheados. E assim você vai estar rico. Está usando, amiga? Arrasou, viu? Então é uma honra, irmãos, ser um instrumento de expansão, de crescimento, de propagação do Evangelho. Então no intervalo entre um culto e outro eu vou estar lá atrás autografando e dando aquele sorriso de Gênesis, Apocalipse, para abençoar a sua vida também. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, por favor. E que você, nesse exato momento, procurasse 10 crentes cheios do Espírito Santo e desse um abraço. Diga, seja bem-vindo. Oh, glória. Aleluia. Amém, igreja? Eita, que foi fogo santo para tudo que é lado agora de tarde. Gente, obrigada. Daqui a pouco vou precisar muito de vocês, tá? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantos amam o Senhor aqui? Amém. Gente, eu tenho pensado muito, né? São 3 cultos hoje, mas eu sei do Senhor que para cada culto tem uma palavra específica. E você que veio para esse horário vai receber uma palavra totalmente diferente do que foi dito hoje de manhã. Não digo 100% diferente, porque o assunto é Deus e nós e Deus. Amém? Mas numa outra temática. Eu tenho visto nos últimos tempos, e eu me alegro muito quando a gente tem a oportunidade de adquirir conhecimento, estratégias para nosso crescimento em qualquer área da vida. Isso é maravilhoso. E vocês têm o privilégio de ter aqui na igreja o casal pastoral da igreja com um conhecimento profundo e bíblico a respeito de finanças. Amém? E é muito bom estar associado com quem sabe mais do que nós, não é? E sabe mais do que nós no sentido do bem, do que é melhor para as nossas vidas. Isso é muito bom, amém? Então, se você não se inscreveu para o curso de amanhã, não estou ganhando nada com propaganda, nem vou estar mais aqui, mas você pode participar e ter o seu conhecimento enriquecido, porque eu tenho certeza que, além das bases financeiras no aspecto natural, ele também vai abordar coisas no sentido espiritual, amém? E isso é maravilhoso, amém? Mas que bom que está acontecendo dentro de casa. Mas vocês sabem, irmãos, que às vezes, o que não é esse caso, mas muitas vezes a gente deixa de praticar o óbvio, o simples, porque a gente está sempre procurando uma fórmula que não está na Bíblia, para que em alguma área da nossa vida a gente seja acrescentado. Eu não estou dizendo que você não vai mais estudar, eu não estou dizendo que você não vai mais investir, eu não estou dizendo que você não vai mais trabalhar, amém? Porque Deus, Ele vai abrindo oportunidades para que a gente possa passar por elas. Amém? Eu ministro sobre a sua vida 2026, um ano de oportunidades, um ano em que portas que nunca poderiam se abrir para você sendo abertas. Amém? E se não tem porta, Deus criando portas. Amém? Um ano em que você vai ter respostas de oração se concretizando diante dos seus olhos. Amém? E glória a Deus por isso. Eu tenho 53 anos, eu sei, é espantosíssimo. Com esse rosto de 14 para 15, realmente. Chega a ser assim uma incompreensão humana, realmente. Mas olha, está com um pouco mais, um mês, que eu acabei de finalizar um MBA. Eu estava estudando, né? Fiz agora MBA em Políticas Públicas e Assessoria Parlamentar, porque eu trabalhei por 1 ano e meio num órgão público de política, não para políticos, mas que trata com política, como uma Assembleia Legislativa.
Amém? Então, eu trabalhei por 1 ano e meio no Legislativo e foi muito bom, conheci pessoas maravilhosas, foi muito edificante. Eu aproveitei aquela oportunidade que foi aberta a mim para que eu estivesse ali para um engrandecimento. E lá eu tive a oportunidade de estudar, de fazer um MBA e fiz e concluí com sucesso. Amém? Amém? Porque tudo que o crente faz é um sucesso. Mas, irmãos, eu tenho que entender, nós temos que entender que as oportunidades que aparecem na nossa vida, elas têm o lugar delas. E que a gente não pode esquecer do básico, porque é o básico, por mais simples que seja, que sustenta o que é de maior volume. Amém? Amém? Por exemplo, esse prédio aqui, ele está construído, amém? Mas na falta de alguns tijolos, de alguns cimentos, na base, na estrutura do projeto desse prédio, se não tivesse sido colocado no lugar certo? Na proporção correta, na dimensão correta, se não tivesse sido feito dessa forma, a estrutura estaria comprometida. Ou seja, o básico é importante, insubstituível e essencial. Então, nós temos que viver uma vida em que, por mais que portas se abram diante de nós, porque Deus quer que elas se abram, a gente não pode abandonar o que é essencial, o que é fundamental e o que é insubstituível. E aí, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, tem aqui 10 passos, amém? Que a gente pode seguir, é uma fórmula, amém? Que se a gente usar tudo junto, vai produzir um resultado de poder na nossa vida, amém? Então, se uma fórmula para construir, para se fazer um bolo, ela pede 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, eu estou aqui criando uma fórmula na minha cabeça, tá? 4 xícaras de farinha, uma xícara de manteiga, 1 copo de leite, bate tudo e coloca no liquidificador. Se eu resolver usar a metade dos ingredientes que a fórmula existe, o resultado final vai ser do mesmo jeito? Não. Então, eu não posso mexer naquilo que é essencial, porque o resultado nunca vai ser igual. Na verdade, mexer em algumas coisas que são essenciais, básicas e fundamentais, não vai produzir resultados satisfatórios. E aqui nesse texto, nós temos alguns ingredientes dessa fórmula, porque tem muitos mais aspectos da vida cristã, mas nesse texto nós temos 10 itens para que a nossa fórmula de um sucesso espiritual seja adquirido. Então, vamos começar aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 12. Está escrito assim: rogamo-vos, irmãos. É quase que um clamor, uma súplica. Nós te suplicamos, irmãos. Nós rogamos, irmãos. Nós clamamos. Mas o que é isso que o autor desse texto está clamando? Por que ele está pedindo? O que ele está pedindo? O que ele está clamando? O que ele está aí solicitando com tanto ardor às pessoas, aos Tessalonicenses? Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis ou aceiteis, amém? Amém. Na minha versão diz que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Amém? O primeiro item da fórmula é reconhecer, é aceitar, é honrar as pessoas que Deus levantou para nos instruir, para nos corrigir, para nos admoestar. Pessoas que trabalham em nosso favor. Amém? É tão interessante que o autor está clamando, rogando, pedindo. Porque esse texto aqui, esse versículo, está falando sobre honrar mesmo.
Honrar pessoas que Deus levantou para nos admoestar, para nos ensinar, para nos conduzir no seu caminho. Amém? Então, se você quer começar uma vida espiritual de sucesso, não se esqueça que o primeiro item é honrar as pessoas que estão liderando você. E quando eu falo honrar, não significa estar todo tempo presenteando, todo tempo mimando, amém? Mas é proteger também quando o seu pastor não está diante de você. Amém? Essa é a retaguarda dele, é não honrar só com coisas, mas honrar com palavras, com conduta. Amém? A segunda coisa, ainda falando, porque o item 1 e o item 2, 12 e 13, fala sobre liderança. E que tenhais em grande estima e amor, e que os tenhais. Quem? Essas pessoas que presidem, que admoestam vocês, tenham por elas também uma grande estima e amor. Por causa de quê? Por causa da sua obra. E aí ele diz: tende paz entre vós e entre vocês e aqueles que lideram vocês. Amém? Ninguém é abençoado debaixo de espírito de rebelião. Ninguém é abençoado debaixo de espírito de confusão. Ninguém é abençoado debaixo de espírito de contenda. Ah, mas ninguém me entende. Ore. Porque quando o meu pastor não me entendia, eu não ia brigar com ele, não ia para o fight, não. Eu ia para a oração. Porque se o que eu tenho entendimento é espiritual e ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, eles vão entender se é de Deus ou se não é. Mas enquanto isso, da minha boca só vai sair honra. E um zelo de proteger aquele que se esmerou para a realização de uma obra. Amém? Glória a Deus. Primeira receita: honrar as pessoas que nos presidem. Tê-las em autoestima. Tê-las em grande consideração. Eu disse aqui ontem no culto, eu disse assim, gente, eu não sei quantas pessoas largariam a vida para sair da sua cidade, para ir para uma outra cidade, sem perspectiva de trabalho, muito menos de salário, para trabalhar por gente que não se conhece. Para largar uma vida estável em um outro lugar, para se mandar para um outro estado, para trabalhar para pessoas que eles nunca viram. Porque vamos usar o exemplo do casal que preside essa igreja, pastor Fábio e Sameire. Eu os conheço desde que eles eram namorados. Então eles ouviram a voz do Senhor e vieram para Teresina, para servir a pessoas que eles nunca tinham visto. E que, ao se encontrar com elas no ano que chegaram, ainda iam servir para pessoas que eles ainda nem iam conhecer naquele mesmo ano. Então, alguém que faz isso, por quem não conhece, merece ser respeitado. Merece ser honrado. Amém? Eu não estou falando de bajulação, eu estou falando de reconhecimento, de ter por autoestima, de zelar, de proteger. Amém? Ai, mas eu oro e não vejo coisas na minha vida acontecendo. Vamos ver onde estão as brechas. Uma vez, na nossa casa, quando a gente morava num bairro que a gente não mora, um bairro que a gente morou, havia um vazamento de água, e a conta de luz estava dando, de água estava dando um absurdo, e a gente não conseguia saber o que era o local daquele prejuízo. Enquanto nós não descobríamos onde que estava derramando água, a gente continuou pagando uns 2 meses, uma conta absurda, porque a gente não sabia onde estava o vazamento. Desse jeito é a nossa vida na rebelião. Enquanto você não tapar esse buraco, só vai ter prejuízo. Você, mas eu oro, mas eu dizimo, mas eu oferto, mas eu sirvo na igreja. Mas não tem um filme, já ouvi falar um filme, Eduardo Mãos de Tesoura? A língua de canivete. Então temos que proteger, amém? Olha, note que ele não começou o texto falando de oração, de ser profeta, de rodopiar e cair na unção, de ensinar no rema, de pregar no púlpito. Ele falou de tratar bem o outro. Mas como se não bastasse, não é apenas tratar bem o outro, o pastor, a esposa do pastor, o líder. Mas olha aqui o que diz nos versículos seguintes:
Rogamo-vos, no 14, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então, com pessoas que estão causando desordem, você vai lá, é isso mesmo, está causando bagunça, está causando confusão, você vai, isso mesmo, tem que falar, tem que chegar na igreja e dizer na cara do pastor, tem que fazer aquela desordem. Não, ele não está dizendo para você aplaudir os desordeiros, ele está dizendo para você corrigir os desordeiros. Amém? Só, irmãos, que muitas vezes a gente não faz isso. A gente vê uma pessoa errando numa área, sabe que tem o poder de admoestar, de corrigir, de mostrar que ela está fazendo errado, mas para não perder a amizade, mas para não se, como dizem em Fortaleza, não se queimar. Não sei se aqui diz essa expressão, né? Não, né? Não vou nem me queimar com essa situação. Prefere ficar de biquinho calado a ser usado por Deus para dizer aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Não é o que ela quer, é o que ela precisa. Amém. Então, para os desordeiros tem que ter exortação, não é massagem. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Mas ele continua. Consolais os que estão de pouco ânimo. Tem uma pessoa que dá desanimada na igreja, quer desistir, está fraca na fé, aí a gente chega lá e acaba de matar um bicho rei desse, nem parece que fez o rema. Olha, é cru, é seco, não dá um glória a Deus, uma criatura dessa, não sei nem para que está viva ainda. Ixi. Ou seja, estava quase morrendo, aí a língua acaba de matar. Mas ele não está dizendo para a gente desanimar os desanimados. Aí ele está dizendo que você diga eu. Amém? Diga ai. Eu, né? Tradução, legenda. Amém? Está dizendo que eu e você podemos animar os desanimados, corrigir os desordeiros. Ele não está dizendo que é o pastor que tem que fazer só isso. Irmãos, o pastor, ele tem uma visão macro, mas só você conhece o vaso e a vasilha que estão sentados do teu lado. Amém? Então, você tem essa capacidade por Deus de corrigir os desordeiros e de animar os desanimados. Eu quero que você olhe na bila azul, quase azul cristalino da pessoa que está sentada do teu lado e diga assim: irmão, eu estou aqui contigo, não para te matar, mas para te animar. Diga assim para ele: continua firme, não se desvia. Amém? Num determinado lugar que eu me congreguei, tinha um irmão que ele ficava na porta e ele era diácono. Aí quando chegava uma pessoa que há muito tempo não ia para a igreja, a pessoa aparecia na porta, já chegava e ele dizia: Pai do Senhor, está desviado, hein? Quando era outra, era turista. Irmão, você está turistinha, hein? Quando não era, era Pai do Senhor, quer dizer, ainda é crente. Isso é animar alguém? A pessoa vem arrastada às vezes, com depressão, com tristeza. Aí tem um enviado, uniformizado, credenciado, para na porta dizer seja bem-vindo. Não, a pessoa chegou, celebre. Estava muito tempo sem vir, a pessoa à igreja, anima, que coisa boa que você está aqui. Nossa, como é boa a sua presença. Anima aquela pessoa. Amém? Glória a Deus. Pessoas que não animam outras, é porque não entenderam o amor de Deus. Então, olha só, ele está ensinando como a gente lida com as figuras de autoridade e como nós lidamos com pessoas do nosso convívio. Amém? Então, anime os desanimados, console os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Amém? E sejais pacientes para com todos, com os fracos, com os desanimados, com os desordeiros. Seja paciente. Amém. Seja paciente. Plante misericórdia, porque um dia você vai precisar de misericórdia. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: não existe uma semente mais certa da gente precisar plantar do que misericórdia.
Pense numa semente que você pensa que nunca vai precisar. Chega, se balança. Eu precisar de misericórdia, já tenho a graça. Mas quando aperta o cinto, quando passa por alguma dificuldade, quando você está numa situação que quase ninguém está entendendo pela qual você está passando, você vai precisar sim de misericórdia. E é muito bom você e eu termos plantado e termos feito reservas de misericórdia. Então, para esse tipo de pessoa, os desanimados, os fracos, os sem ânimo, tenhamos paciência. Na verdade, tenhamos paciência com todos. Amém? Então, o segredo, os primeiros elementos da fórmula estão aí. Na maneira como nós nos relacionamos com a nossa liderança e na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Amém? Aí, isso parece não ser espiritual, mas é. Porque está numa sequência de coisas que a gente considera espirituais. Olha o 15. Vede que ninguém deu ao outro mal por mal. Fez o mal contra você, você faz em dobro. É assim que está dizendo? Não. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segue sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Ninguém paga mal com mal. Ninguém age com vingança. A vingança não está no amor de Deus. Amém? A nossa vingança, a maneira de ajustar contas, não é da nossa competência. Nós temos que fazer o bem. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Vera, mas uma pessoa me fez tanto mal, que eu estou desistindo de ser bom. Nunca deixe que a maldade do outro mude quem você é. Amém? Então veja que no começo fala muito dessa questão do trato, dos relacionamentos. Por que ele está tocando tanto no trato e nos relacionamentos? Porque se você age contra o mal, fazendo o mal, você está com certeza agindo na atmosfera da falta de perdão. E por mais que você diga que tem a fé opera pelo amor. Então, os resultados das coisas, das fórmulas seguintes que nós vamos ler aqui, elas não estão imediatas, ligadas a se eu orar, se eu me alegrar, se eu profetizar. Estão muito mais condicionadas ao meu relacionamento com as pessoas que me lideram e com as pessoas da minha convivência. Ou seja, se eu viver em rebelião, se eu viver em desonra, se eu viver maltratando as pessoas, por mais que elas tenham me feito mal, eu posso orar virada ao avesso, fazer vigília, subir no monte, orar de cabeça para baixo, ficar de jejum, ficar com o joelho no milho, fazer corrente de oração, fazer vigília, fazer campanha. Criatura, tu vai ficar azul, mas não acontece nada. Porque a fé opera pelo amor. Então, a primeira coisa nessa noite que o Senhor tem para te dizer para mim: se as tuas relações humanas estão fragilizadas, nessa tarde o Senhor manda te dizer: corre para corrigir tudo. Amém. Se o teu relacionamento com a tua liderança, se o teu relacionamento com teus amigos, irmãos em Cristo, estão de alguma maneira fragilizados por alguma razão, corre logo para resolver. Não deixa portas abertas. Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, para que as portas espirituais se mantenham abertas. E olha só, aqui é que ele começa. Depois de fazer um tratamento sobre a questão do relacionamento, ele vem tratar de outros aspectos. O versículo 16 diz: alegrai-vos só quando der, só quando for possível, só quando tiver dinheiro. Quando é que nós devemos nos alegrar? Sempre. Amém. Quando é que a alegria deve estar no teu rosto, no teu coração? Sempre. Alegrai-vos sempre.
O mesmo autor do texto, lá em Filipenses, capítulo 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando Paulo escreveu aquele texto, ele não estava deitado numa rede, na beira da praia, tomando água de coco e quebrando caranguejo. Ele estava preso, em condição que ninguém está alegre. E se você acha as prisões atuais no Brasil ruins, não queira saber, ou até queira saber mesmo, como era uma prisão no tempo de Paulo. Para o camarada estar preso naquela condição e escrever uma carta dizendo para a igreja: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Gente, tem gente que não consegue dizer se alegra no Senhor só porque não tem um dinheiro numa conta de luz. Se qualquer coisa que acontece é um mimimi. Amém? Nessa noite, com essa sua cara de ânimo, você tem coragem de olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: se alegre no Senhor. Diga para ele: eu não sei o que está se passando nesta cabecinha. Parece uma música do Fábio Júnior, né? Que está se passando nesta cabeça. Eu não sei o que está se passando nessa cabecinha, mas o comando é rir, se alegrar, rir, se alegrar. Esse é o comando. E sabe, irmãos, que uma coisa interessante que eu acho massa nesse texto é que, porque você tem uma relação boa com as pessoas, porque você vive em comunhão na igreja, porque você é uma pessoa posicionada, e quando vê alguém fazendo alguma coisa errada, você admoesta, porque você levanta os que estão fracos, porque você é uma pessoa que anima os que estão desanimados, porque você é uma pessoa que honra a sua liderança. Sabe, quando você vai orar, quando você está nesse ambiente aqui, o diabo não tem do que te condenar. É por isso que tu não fica: vixe, eu não posso nem orar, né? Porque eu estou um travamento com aquela irmã, eu estou com um negócio, uma coisa, não sei. Pastor Monsanto que disse que uma pessoa chegou para ele e disse: pastor, eu tenho uma coisa para lhe falar. Que foi? É que tem uma pessoa na igreja que eu tenho certeza que o Espírito Santo que habita em mim não bate com o Espírito Santo que habita dentro dela. Absurdo. Então, a pessoa não consegue nem se alegrar em Deus, nem orar porque tem uma treta com alguém. Amém? Nós temos que estar na presença sem desprendimento com ninguém, livres. E ele continua: orai só quando der, só quando for é uma urgência você vai orar. Não, ele diz que tem que orar sempre. 18, em tudo dá graças, não é por tudo. Não confunda as preposições, professora de português aqui falando. Não é por causa de tudo que você vai dar graça, porque quando diz que é por causa de tudo, as coisas ruins eu agradeço porque eu acho que Deus está fazendo coisa ruim para me aperfeiçoar. Mas não é por tudo, é em, ou seja, dentro de qualquer circunstância, seja agradecido. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? Que em tudo nós sejamos pessoas agradecidas. Vivendo o momento que for, nós somos pessoas gratas. Não enxingais o Espírito. Esse Espírito é com E maiúsculo. Não quer dizer, ninguém tem o poder de exterminar a pessoa do Espírito Santo, mas negar o seu poder e a sua manifestação é quase como se fosse. É querer fazer as coisas sem a presença do Espírito Santo. Eu não quero fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Você quer? Então, você tem que orar sempre, se alegrar sempre. Amém? Desejar a presença do Espírito. Não desprezar as profecias. Amém? Examinar tudo e reter o que é bom. Você tem que julgar a profecia, não é o profeta. Mas só consegue julgar algo, sendo aquilo de Deus ou não, se você estiver cheio da palavra e do Espírito. É por isso que não pode extinguir o Espírito, porque só o Espírito discerne as coisas espirituais. E o versículo 22 diz: abstenhai-vos de toda aparência do mal. Tudo que pelo menos se suspeitar que você está envolvido com qualquer tipo de mal, fique longe. Fique longe de toda a aparência do mal. Então, quais são os aspectos, queridos, nossos? Nós somos, amém, pessoas
capacitadas por Deus para nos relacionarmos, porque aí são 3 atmosferas: relacionamento com liderança, relacionamento entre os irmãos e o relacionamento com Deus. Quando ele fala de se alegrar sempre no Senhor, quando ele fala de orarmos sempre sem cessar, quando ele fala de nós recebermos a profecia e termos o discernimento de reter o que é bom, isso é relacionamento com Deus. Então, todas essas coisas são ingredientes para uma boa vida espiritual. Aleluia, amém. Você não pode abandonar o que é básico. Você não pode abandonar o que é essencial. Ah, mas eu já oro demais. Ah, mas eu já leio demais. Ah, mas eu canto. Só Deus sabe como é que é lá na minha casa. Eu e a vassoura. Glória a Deus, aleluia. Não estou lhe chamando de bruxa. Estou dizendo que você lá limpando a casa. Amém? Mas onde você vai, por causa que você entende quem você é, qualquer atmosfera pode ser mudada. Porque você está utilizando os ingredientes certos. Você tem que ter firmeza. Eu lembro de uma amiga lá em Fortaleza, Jamile. Lembra de Jamile? E a Jamile um dia contou para nós que ela sentiu uma dor de cabeça muito forte. E a mãe dela era uma crente, nesse tempo, agora a mãe dela está mais fervorosa ainda, mas nesse tempo a mãe dela era uma crente que tinha pouco conhecimento da palavra. E a Jamile chegou para a mãe dela e disse: mãe, eu estou com tanta dor de cabeça, mas eu creio, mãe, eu creio que Deus pode me curar hoje. A mãe dela: tem certeza, minha filha? Tenho. Você crê mesmo que você pode ser curada? Creio. Mãe, ora por mim, que se a senhora orar por mim, eu creio e eu vou ser curada. Nem que a senhora não tenha fé, mas eu vou ser curada. Apenas bote a mão na minha cabeça e eu vou orar e a senhora concorda comigo. Ela: amém. Aí a mãe da Jamile botou a mão na cabeça dela e a Jamile: pai, muito obrigada. E a mãe dela: amém, amém, amém. Obrigada porque eu sou curada, amém, amém. A mãe dela só no amém. Obrigada, Senhor, porque eu tenho a bênção da cura na minha vida, amém, amém, amém. Quando acabou aquela oração, que a mãe da Jamile tinha a mão da cabeça dela, ela disse: e aí, Jamile? Aí a Jamile: mãe, eu fui curada, eu não estou sentindo dor nenhuma. A mãe da Jamile, sem conhecimento nenhum, disse: mulher, deixa de mentir, uma coisa dessa, mulher. Isso é meninice espiritual. Quando você está cheio do Espírito, quando você tem uma constância em oração, quando você está pronto para admoestar, para corrigir, para levantar a vida de alguém, você é uma pessoa sensível para toda boa obra. Amém. Irmãos, Deus quer nos usar nesse tempo, não é só na igreja não, é em qualquer lugar que a gente chegue. Amém. Eu lembro que há muitos anos, lá em Fortaleza, abriu uma pizzaria, quase ninguém ia, e ela foi inaugurada. E nós começamos aí naquela pizzaria, casa de massa, quando o culto acabava. E começaram aí os crentes. Daqui a pouco, aquela casa de massas lotou. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar num lugar e não tem ninguém, mas você chega naquele lugar e começa a se encher. É a unção que você carrega. É a unção que você carrega. É a unção que você carrega. Irmãos, Deus está nos dizendo: não abandone os fundamentos básicos. Oração ainda produz resultados. Ainda existem profetas. Ainda existem profecias. Deus ainda quer falar com o seu povo. Ainda existe uma unção chamada alegria. O rio de água viva não foi tampado. As fontes de água viva não se esgotaram. E está aqui essa tarde um povo que vai se levantar agora desta cadeira. Fique de pé nesse momento. Aleluia. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. E nesse momento, irmãos, nós vamos levantar aqui como uma marcha de oração. E nós vamos levantar a nossa voz nesse lugar. E nós vamos declarar sobre 2026. Aleluia. Eu não sei o que é que você precisa que aconteça, mas não precisa acontecer em dezembro de 2026. Pode acontecer no 1º de janeiro. Aleluia. Dá para tocar como se fosse tipo uma marcha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Nós somos um povo que ora e que se alegra. Nós somos um povo que ora e que se alegra.
Nós somos um povo que ora e que se alegra. Nós não somos rebeldes. Nós não tramamos o mal contra ninguém. Nós não precisamos derrubar ninguém para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Tudo vai chegar. O acesso está promovido. O acesso está disponível. Então nessa noite você vai levantar suas mãos e você vai declarar sobre 2026. Amém? É uma marcha mesmo, tá? Tum, 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 tum. É, isso mesmo. E você vai abrir a sua boca e você vai falar: eu não conheço você, eu não conheço sua realidade, mas eu conheço um Deus que move e muda circunstâncias e realidades. Então o que é que você está esperando? Está dormindo ainda com gosto do almoço? Está na hora de se deleitar na presença. Aleluia! Abre a sua boca nessa tarde e comece a falar sobre 2026. Um ano abençoado, um ano de promessas cumpridas, um ano de vitória sobre vitória. Aqui está uma igreja destemida. Portas vão se abrir. Aleluia! O favor de Deus vai diante de nós. Aleluia! E todo o entrave das trevas não resistirão. Aleluia! Não resistirão. Não resistirão. Aleluia! Glória a Deus! As portas elas vão se abrir. Aleluia! E o Espírito de Deus vai me conduzir. Aleluia! Nenhum mal vai me tocar. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Agindo Deus, quem impedirá? Oh glória! Agindo Deus, quem impedirá? Oh aleluia! Agindo Deus, quem impedirá? Essa é uma palavra profética para você. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Ei, preste atenção no que nós estamos dizendo. O Senhor te diz essa tarde. O Senhor te diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu. O Senhor te lembra essa tarde: eu ainda me movo no meio do meu povo. Eu ainda estou no meio dos louvores do meu povo. Eu ainda respondo orações. Eu nunca deixei de responder. Oh, aleluia! E o Senhor te diz nessa tarde: se põe na brecha da oração. Fica firme na adoração. E eu farei diante de ti o impossível acontecer. O impossível acontecer. Se essa palavra é pra você, faça alguma coisa com o que está ouvindo agora. Se essa palavra é pra você, levante suas mãos para receber. Agindo eu, quem impedirá? Se eu fosse você, tinha uma reação. Tira esse pé do chão e celebra. Já tem de Deus a provisão. Aleluia! Sabe, irmãos, um dia eu estava num culto de terça-feira, um culto de oração, e de repente Deus me deu uma palavra para um casal que estava sentado lá. E esse casal, Deus falou claramente comigo que eles estavam ali para pedir algo para Deus que era naturalmente impossível. E eu disse sobre um comando do Senhor: se você tivesse que fazer alguma coisa,
para que aquela situação que você deseja se cumprisse na sua vida, então o que é que você faria? Você ficaria sentado? Você ficaria quieto? Mas essa pergunta se levanta nessa tarde. Se aquilo que está para chegar para você dependesse do teu ânimo, da tua voz, da tua reação, o que é que você faria? Eles vão tocar, e agora é com vocês, e agora é com vocês, e agora é com vocês. E agora é com você. Está chegando do norte e do sul, do leste e do oeste. Vem, 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 vem. Vem aquilo que Deus prometeu. Eu reajo à tua unção. Eu reajo ao teu comando, Senhor. Oração ainda vale a pena. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou te dizer mais. Às vezes, a gente precisa puxar alguém e dizer para esse alguém que está do nosso lado, e dizer para ele assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, se anima nessa tarde, se anima nessa tarde. Eu não sei quem é que você vai, mas pode continuar tocando do mesmo jeitinho. Tem opção nesse negócio aí. Quem é nesse auditório aqui que precisa ser animado? A gente não ouviu que Deus disse que a gente tem que animar os desanimados e levantar os fracos? Se eu fosse você, saia do seu lugar e procurava alguém para dançar enquanto eles tocam, e para celebrar o que já chegou, o que já é, o que já chegou, o que já é, o que chegou, e o que já é, 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 e o que já é. Aleluia. Agora você pode ficar aí na sua cadeira, muito paradinho, enfeitando o ambiente, mas você pode sair do seu lugar e ir até alguém e dizer, eu me uno a você na tua fé. Eu saí do meu lugar para dizer, já é. Sai desse lugar, seja um profeta nessa noite. Sai do teu lugar, sai do teu lugar e anima alguém. Levanta pessoas aqui. Levanta, anima. 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 Fortalece, anima. Oh! Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Aleluia. Anime uns aos outros. Anime uns aos outros. Anime uns aos outros. Anime. Anime uns aos outros. Anime uns aos outros. Ele vem. Ele é o Senhor e não há outro. Hey. Aleluia. 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 Oh glória. Tem uma unção poderosa nesse lugar. Tem uma unção poderosa nesse lugar. Oh aleluia. 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 Tem uma unção poderosa nesse lugar. Tem uma unção poderosa aqui. Tem uma unção que vai desbravar. A palavra é para desbravar. Para desbravar. Para desbravar. Para desbravar. Então celebre. 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 Se anime. Anime-se. Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. 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 Tem gente agora que está com a cara sorrindo de Gênesis e Apocalipse. Animemos uns aos outros, diz a palavra.
Amém? Olha para o teu vizinho e diga assim para ele: se anime. O diabo não vai te vencer. O único lugar que ele tem é debaixo dos teus pés. Então pisa na cabeça do inimigo. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, irmão. Você recebeu? Glória a Deus. Eu não poderia encerrar esse tempo sem te fazer um convite muito especial. E eu queria saber se tem alguém aqui nessa tarde, nesse quase início de noite. Se você veio aqui à nossa igreja hoje e você ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, e você quer tomar essa decisão nessa tarde, você quer fazer essa aliança com o Senhor, nós queremos te dar essa oportunidade. Sabe, isso não é você mudando de igreja, não é você mudando de religião, mas isso é você tendo uma vida onde Deus vai ser o seu Pai, uma vida de alegria, paz, plenitude, prosperidade. Deus quer fazer essa aliança com você e por isso Ele deu Jesus. E se você está aqui nessa tarde e você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa tarde? Ou talvez você já recebeu Jesus, já nasceu de novo, mas você esfriou durante a sua carreira, durante a sua caminhada, e nessa tarde você quer se reconciliar. Nós queremos orar por você para te ajudar nessa renovação de aliança, nessa reconciliação com o Senhor. Tem alguém que quer se reconciliar nessa tarde? Todos salvos? Ou talvez você chegou aqui e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e você quer receber isso nessa tarde, esse revestimento de poder, o Espírito Santo sobre você, te capacitando, te conduzindo a operar nos dons do Espírito. Tem alguém que quer ser batizado no Espírito Santo nessa tarde? Todos cheios? Ou talvez você chegou aqui e está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, alguma enfermidade se manifestando no seu corpo, e você quer receber imposição de mãos para sair daqui totalmente e completamente curado e sarado. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para a cura nessa tarde? Glória a Deus. Todos santos, todos filhos, todos cheios do Espírito, todos sarados e curados. O Senhor é bom em todo o tempo. Antes de a gente encerrar, eu queria te fazer algumas indicações literárias dentro daquilo que a Vera Cavalcante ministrou para nós também aqui nessa tarde. Amém, queridos? E o primeiro deles é o livro dela mesmo, né? Uma armadilha chamada Fofoca, de Vera Cavalcante. Você pode passar ali no stand que está montado aqui no final, no início ali da nossa nave, e adquirir esse livro, e você ainda vai ter a oportunidade também de ter um tempo com ela lá, de pegar uma dedicatória dela no seu livro. Amém? Nós queríamos te indicar também o livro Honra Acima e Além, de Mark Hanks, um livro maravilhoso. Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Esses aqui você vai encontrar lá no nosso Verbo Shop, ali no nosso hall de entrada. 12 Maneiras de Ser uma Bênção para a Sua Igreja, de Kate McVie. Então você passa lá no Verbo Shop, adquire qualquer uma dessas literaturas, e o livro da Vera ali atrás, na nossa nave aqui mesmo, você pode adquirir. Certamente essas literaturas vão mudar a sua vida, vão promover um crescimento espiritual que você precisa ter. Amém, queridos? Então passa lá ao final, lá no nosso balcão de informações também você pode adquirir o seu passaporte para a mentoria Acessando Riquezas, que já começa amanhã. Certamente as suas finanças, a sua vida financeira, a forma como você vê a administração financeira vai ser transformada. Então não deixe de vir para cá. Todos nós precisamos adquirir esse conhecimento. Então vem para cá e certamente você vai ser abençoado na mentoria Acessando Riquezas. Adquire lá seu passaporte ao final. Sábado nós temos aqui às 19 horas, sábado dia 20, já sábado agora, cantata de Natal. Então você vem para cá com a sua família, aproveita para trazer convidados e ter esse tempo aqui conosco também. Amém? Lá no nosso Verbo Café nós temos uma cantina promovida hoje pelo diaconato. Então você vai lá, vai adquirir um lanche, vai abençoar esse departamento que tanto nos abençoa, e também vai poder participar de um lanche que certamente está maravilhoso lá. Tem algum visitante? Onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez?
Nós temos aquela sala preparada para você. A nossa equipe está ali ao final, ali na entrada, acenando com a mão. Você, se está nos visitando pela primeira vez, você pode ir até lá com eles. Amém, queridos? Nós estamos chegando ao final e eu quero declarar uma semana abençoada, poderosa sobre a sua vida. Boas notícias chegando, seu telefone tocando com essas boas notícias. Em nome de Jesus, vá na graça e na paz. Seja abençoado.